Com a revista geral, último bloco deste sábado, e o sargento Éder queria continuar, né, as suas colocações aí. Aqui é o seguinte, primeiro eu tenho que perguntar ao Éder aqui, ó, vai entrar em vigência, né, no próximo dia 5 de julho, a famigerada Lei 12.403. E essa lei aqui, uma das alterações que ela traz para nós é que ela estendeu a fiança, né, a fiança para vários crimes. Para crimes punidos com até 4 anos de reclusão. Antes dessa lei era 2. E determinou competência para o próprio delegado de polícia, né, arbitrar essa fiança. Antigamente, quem era preso, pelo menos, teria que passar, ir lá no juiz, ter um parecer do promotor. Agora não. É o delegado que vai arbitrar isso aí. E nós sabemos que a posse ilegal de arma está abarcada nisso aqui. Ou seja, o cidadão, a partir dessa lei, a partir de outubro, ele tem uma certeza. Eu posso ter uma arma ilegalmente na minha casa. Por quê? Porque se a polícia me prender, eles vão ter que me liberar mediante fiança. E eu vou responder esse negócio num sistema judiciário que não funciona. A gente, como advogado, sabe disso. Esse crime, quando for ser julgado, já está prescrito. Então, na verdade, para a posse ilegal de arma, houve uma sinalização para o cidadão. O que é que o cidadão tinha medo? Ó, se eu for preso com a arma ilegal, possuindo, eu vou pegar uma situação difícil, vou ter minha liberdade cerceada, posso ser encarcerado. Agora, vem essa lei 2043 e, junto com o furto e etc., vai ser até objeto de um outro programa que nós vamos fazer aqui na 107, acabou por tirar a efetividade dessa medida. Então, eu queria que você, a Sandra e o Gonzaga, fizessem um comentário em cima disso aí, gente. Ô Mendonça, primeiro o seguinte, eu acho que a gente precisa dar uma pequena contextualizada, que nós vivemos... Escorrega? Não, sem escorregar. Esse é o período mais longevo da democracia no país. É o período mais longevo que nós estamos vivendo da democracia no país. Tá? Se nós analisarmos, nesses últimos 30 dias, as mudanças das linhas de pensamento que nós tivemos refletem tão ou mais do que essa medida aprovada por lei. Primeiro, que nós tivemos no julgamento do STF semana passada, chamada liberação da marcha da maconha. Então, conceitualmente, como é que eu vou explicar isso para o meu filho de 10, 12, 14, 13 anos, que ele pode participar de uma marcha que é livre, que é lícito, mas ele não pode usar a droga que é ilícito? Tá, mas é uma liberdade de expressão. O STF entendeu muito bem isso. Também, julgado pelo STF... Não, pera. Desculpa, esse STF. Não, tudo bem. Mas, nós temos que começar a chutar muito do Supremo Tribunal Federal. Tudo bem, Mendonça. Mas ainda assim, porque o que a gente tem que discutir é conceitos, né? E ainda assim, o próprio STF admitiu a união estável entre homossexuais. Pois é, mas dá as armas aqui. Calma, eu vou chegar exatamente nisso. O que existe, na verdade, é uma política ineficaz do encarceramento. Então, quando você retira do convívio da sociedade pessoas e o encarceram, sem dar condições dignas, sem dar condições para que elas se restabeleçam, ou até que, na verdade, a gente usa muito o tema reinserção social, na verdade, eles não têm que ser inseridos, eles têm que ser inseridos. Porque se chegaram a esse ponto, é porque a situação já está muito ruim. Então, para a gente emitir uma opinião dessa, talvez, se eu tivesse que falar aqui, sob a perspectiva de um profissional da segurança pública, eu acho que foi um fim ao Estatuto do Desarmamento, por exemplo. Cada dia uma lei vem e fragiliza o Estatuto do Desarmamento. Esse é o nosso embate agora, não é o Estatuto do Desarmamento? O que eu gosto falou, o que eu precisava de ouvir. Tá, ele fragiliza, porque ó, você faz, do ponto de vista, olha, devolva a arma, mas, e ao mesmo tempo diz, olha, não precisa devolver não, se você for preso, a punição que ora lhe era aplicada não será mais, você paga uma fiança e deixa de existir. Então, há um conflito, e aí eu fico pensando assim, me perco nessas teorias, que nós não estamos sabendo lidar com essa parte da democracia que nos está sendo dada pelo as coisas estão perdidas. Você está fazendo mestrado, eu até entendo, você está visando a visão acadêmica, mas a visão de nós que somos da roça, certo? É o Gonzaga que vai passar. A minha visão da roça é o seguinte, estamos resolvendo, ou o governo, o Brasil, né, o poder brasileiro, está tentando resolver um problema mais barato do ponto de vista econômico só. Certo? O Gonzaga, mas eu tenho que espremer. Mas não tem a ZAPAC para cuidar desse cara preso aí? Mas por isso que eu estou dizendo. Porque ele está fazendo o que é mais barato do que viabilizar um sistema prisional, penitenciário, efetivo e eficaz. Tá certo? Seja através de APAC, seja do modelo tradicional. Pois é, mas eu vou soltar das bombas aqui agora, então, no seu colo. Então é o seguinte. A dia 7 de julho,
com essa lei 2043, o governo vai soltar mais de 100 mil presos. Então, isso... Mais de 100 mil bandidos. Escuta aqui, gente. Sem recuperação, esse governo irresponsável, com a canetada, vai colocar na rua mais de 100 mil presos. Tá? Pois é, mas é por isso que eu estou falando que o Brasil fez opção por resolver o problema do sistema prisional com a lei e não com as medidas que a lei já previu. Ou seja, em vez de investir no sistema prisional e judiciário, porque se não é julgado, porque o sistema judiciário, ele é como é que fala? Ele não funciona. Não é só porque lá só tem pessoas ruins de serviço, não. É porque não tem tamanho suficiente para a demanda que o Brasil gera de violência e de crime. Então teria que ampliar em muito os números de juizados especiais, os números de tribunais, etc., para ter condições de julgar. Ah, não vamos investir nisso não, porque nós temos que garantir uma casta pequena mandando muito, e se não resolver o problema, nós... foda-se. A verdade é essa. Então, baixa uma lei, põe bandido na rua sem julgar. Então, na minha perspectiva, é um equívoco estratégico de médio e longo prazo esta medida. O que tinha que fazer era garantir que houvesse mais juizados especiais, mais tribunais para julgar. E aí a pena seria a pena que a justiça entendesse, ele teria que cumprir para depois ir para a rua e não colocar na rua por falta de julgamento. Antes agora, gente, a primeira bomba que nós soltamos aí é os 100 mil presos vão ser colocados na rua. E a segunda? A segunda agora tem que apertar o Gonzaga e vai sobrar para a Sandra também. Ô, gente, vocês acreditam que na gloriosa Polícia Militar de Minas Gerais, de tantas tradições, um oficial, capitão, dando aula para os alunos, soldados alunos, dentro de sala, aula de quê? De armamento e tiro. Ele disparou essa arma e atingiu um braço de um aluno dentro de sala de aula. É o instrutor, disparou. Mas você sabe o que aconteceu? O aluno perdeu a mobilidade do braço. Perdeu a mobilidade do braço. E o que é que a nossa gloriosa e justa polícia, que fala da dignidade da pessoa humana, do respeito à cidadania, fez? Ela exonerou o aluno da polícia, mandou ele embora. Ou seja, o cara era civil, entrou com todas as condições de saúde. Toma um tiro de um desavisado que deveria dar aula de tiro e a polícia demite o sujeito. Isso foi no Piauí, né? Isso é aqui em Minas Gerais. Piauí nada. Mas tem aqui. O que você tem contra o Piauí, Gonzaga? Não. Não, mas aqui. Mas tem mais. Fala no Haiti. Tem mais. No Haiti, Vou defender meus amigos. Tem mais. Meu presidente E é tem do Piauí. mais. Quem defende meu presidente A lá é do Piauí. bomba não explodiu toda, não. E Vai tem lá. mais, tá aqui, ó. Não, isso não é disso. Não, tá, eu procurei o Coronel Capulina na segunda-feira, fui muito bem recebido, é uma pessoa muito educada, e disse pra ele, ô comandante, aqui, o próprio professor Anastasia, ao analisar um recurso esses dias, falou assim, gente, mas como é que essa legislação de vocês não permite coisas dessas? O que a Anastasia falou? Um bombeiro foi lá com um recurso de um bombeiro que foi exonerado porque não conseguiu êxito na prova de tiro. Eu, Anastasia, mas você exclui um bombeiro que não sabe atirar? Será que para exercer a função de bombeiro tem que saber atirar? É o governador perguntando, governador do estado. Então nós estamos aqui com a tal de resolução, que é a diretriz da educação de polícia militar, que ela fala o seguinte, você entra para a polícia, com toda a saúde, passa todos os exames. Se você tiver um acidente em serviço e não conseguir recuperar no período de um ano, que é 365 dias, você será exonerado, mandado embora. Nós estamos, além desse aluno que foi vítima, pior que o capitão, eles nem puniram o cara, você tinha que excluir o capitão, excluir o aluno. Mas deixa para lá. Olha bem o que acontece. Nós estamos aqui com 2 soldadas alunas, que são até filiados da Ascobom. Vou lá, olha, Mendonça, o que aconteceu com a gente? Nós entramos, fizemos todos os exames de saúde. Teve um tal de molinete, que é aquele ranca, né, com armas. E nesse molinete, a aluna veio